quando se fala de câncer, acho que uma das primeiras coisas é como evitar. O que fazer para evitar, o que fazer para prevenir. E uma coisa que as pessoas confundem, que eu acho que é até importante a gente falar, que é prevenir existem dois tipos de prevenção. Não deixar acontecer e a prevenção secundária, que a gente fala que é o diagnóstico precoce. Isso a gente fala bastante no dia a dia. Na verdade, o que acontece? As pessoas confundem muitos temas, né? E aí elas acham que elas são culpadas pelo câncer dela, e elas não são culpadas pelo câncer dela, porque tem os fatores que é isso que você falou. Então, por exemplo, fatores genéticos, né? Então, apesar que ele só corresponde a 5%, né? Na grande maioria dos cânceres, mas ele existe. Os hábitos de vida, mas isso não impede que uma pessoa que faça tudo certo também não chegue ao consultório e desenvolva o câncer, né? Então eu acho que quando a gente fala sobre campanhas de conscientização, a gente tem que focar em trocar a palavra prevenção para diagnóstico precoce, porque é através do diagnóstico precoce que a gente vai conseguir chegar no paciente no estágio inicial da doença, não é? E tratar o paciente no estágio inicial é muito mais fácil, não é, Bruno? E o diagnóstico precoce é uma coisa interessante, porque a gente tem duas coisas aí que tem que ser vistas. Primeiro, os exames de prevenção, que a gente chama, que são de diagnóstico precoce, que são bem claros, que é o exame de rastreio, que a gente chama, que é para quem não sente nada. E o outro lado, que é prestar atenção no que você sente. Então, escuta o seu corpo, presta atenção no que está acontecendo de diferente. Eu não tinha, apareceu uma bolinha no lugar errado, apareceu mancha no corpo, apareceu... pode não ser, tô perdendo peso, não é para perder peso. A gente adora perder peso, mas não do jeito errado. Então, é importante que as pessoas saibam que tem essas duas coisas. O exame preventivo de rastreio, que a gente fala, que é para quem não tá sentindo nada, e o exame de investigação para quem tem sintoma. Sim, e aí sabendo diferenciar isso e tendo o seu médico de confiança, porque isso é o que é mais importante, né? Você ter o seu médico para chamar de seu, porque senão não adianta, porque junto de conhecer a sua história, o médico sabe exatamente o que você sente, o que você não tem, o que está associado, o que não está, e isso facilita esse diagnóstico, né? E essa condução desse tratamento, caso seja necessário. Então, eu acredito que a grande mensagem que a gente precisa deixar sobre prevenção nós temos que falar sobre diagnóstico precoce e sim melhorar alguns hábitos de saúde. Então, praticar atividade física, ingerir mais água, alimentos menos condimentados. Então, são coisas que a gente pode fazer para poder ter esse assunto aí na pauta de todo mundo. Bruna, a paciente recebeu o diagnóstico, foi prescrito o tratamento, seja quimioterápico, radioterápico, em associação. Ele sente que a vida acaba. E aí, acaba mesmo? O que ele precisa fazer? Eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem é dar o diagnóstico. Porque assim, o jeito que a pessoa recebe a notícia, que ela interpreta a notícia, que pode ser até um fator decisivo, eu acho, para a resposta no tratamento. Porque quando a pessoa se entrega, quando a pessoa acha que a vida acabou, é muito mais difícil. É muito mais difícil de dar certo. Mas hoje, com tudo que tem avançado, com tudo que tem crescido, a oncologia, a medicina no geral, receber um diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte. Isso é uma coisa super importante. É assustador? Lógico que é. Mas tem duas coisas importantes aí. Uma é, muitos são curáveis. A gente consegue curar uma boa parte. Por isso que eu gosto mais da hemato do que da onco. Porque na hemato a gente cura mais que na onco, é mais legal. E outra, às vezes, não curar não é uma sentença de morte. Porque assim, tem gente que convive com leucemia crônica, com mieloma, com outros tipos de câncer por anos. E volta a trabalhar, e volta a ter uma vida completamente normal. A gente tem vários exemplos ali com a gente, tratando, de gente que está em tratamento e leva uma vida completamente normal, trabalha, sabe? Receber o diagnóstico não é o fim da vida, não é... É uma nova fase. É uma fase que pode ser temporária, que você vai curar, ou que vai se tornar crônica. É isso que você falou de uma nova fase, isso é muito importante a gente deixar claro, porque nessa nova fase esse paciente precisa de um apoio. E esse apoio ele consegue através do quê? Ele consegue através da equipe multi. Então ele precisa ter uma equipe para chamar de sua, a equipe dele. Então é enfermeira, é farmacêutico, é nutricionista, é psicólogo e o médico, todos juntos vão fazer um plano de cuidado, né? Porque ele vai ter que
aprender a viver com os efeitos colaterais, por exemplo, as feridinhas na boca, a queda da imunidade. Só que isso não vai parar a vida dele. Só que se ele aprender a conviver e como contornar esses sintomas, pronto, ele vai viver. Porque eu costumo sempre dizer uma coisa que é assim: não adianta a gente dar tratamento para o paciente com o objetivo de aumentar o tempo de vida dele se a gente não está deixando o paciente viver. Então a gente precisa dar qualidade de vida. E a qualidade de vida a gente só dá quando a gente tem essa parceria, assim, né? Tinha um professor nosso da residência de Sorocaba, até que ele falava uma coisa muito interessante. O tratamento não pode ser pior que a doença. Então, a gente tem efeitos colaterais, mas o efeito colateral do tratamento não é pior do que o da doença. Então, e aí no manejo do efeito colateral, isso é super importante. Todo remédio tem efeito colateral. Um Tilenol pode dar problema. Mas é super importante ter a equipe toda já sabendo o que pode acontecer e já entrando antes. Então, laser, orientação nutricional, orientação da enfermagem, cuidado com cremes, com massagem, com um monte de coisa, é super importante. Poder ter efeito colateral? Pode, a maioria dos medicamentos pode, mas hoje, assim, a gente sabe que é quase tudo bem manejável e com a equipe trabalhando junta, dá para ter uma qualidade de vida bem legal durante o tratamento. Sim, e aí a gente vê histórias lindas, como a gente vê. A gente já teve paciente com síndrome mielodisplásica indo para Paris. Então, assim, verdade. Paciente com as plaquetas baixas, com risco de sangramento, claro, foi feito todo um plano de cuidado em cima disso, mas ele tinha um sonho de viver esse momento lá em Paris e nós conseguimos. E até a gente pensando nessa coisa toda do efeito colateral, porque a gente pensa muito no imediato. Mas dentro da hemato, a gente tem muito paciente jovem com câncer. Então, leucemia, linfoma. Linfoma é uma doença, na maioria das vezes, de jovem. E aí, tem o depois, né? Que a gente não pensa, por exemplo, uma das coisas, fertilidade. Poxa, você tá com câncer, você pensa, eu quero estar vivo para ter um filho, mas o filho eu penso depois, eu quero primeiro estar vivo. Neuropatia, para quem trabalha com as mãos, é um negócio que depois atrapalha muito a vida da pessoa. E são coisas que a gente vai pensar, até radioterapia. Tem algumas coisas de radioterapia que a gente tem que pensar isso daqui a 20, 30 anos, como é que vai ser na vida da pessoa. E até isso entra no planejamento, né, do tratamento todo. Sim, na verdade, o que acontece? Hoje, o cenário não só da hemato, mas da onco, ele tem mudado. A gente tem recebido os pacientes jovens, sim, infelizmente, né? Só que a gente está esquecendo de mudar algumas coisas. Só que nessa de esquecer de mudar algumas coisas, o que está acontecendo? As pessoas, elas estão virando... que eles costumam dizer que é um termo que eu não gosto, que a gente tem visto na internet, nos congressos, que é o survivorship, ou sobreviventes. Por que eu não gosto desse termo? Porque a gente não está travando batalhas. Então, não é uma batalha do paciente contra a doença. Então, se não é uma batalha, ele não sobrevivente, ele não está numa guerra. Então, o que todos esses cuidados que você falou, a gente tem que pensar para quê? Porque ele tem que continuar sendo protagonista da vida dele pós-câncer. Então, nós já tivemos paciente, a gente tem esse privilégio de 10 anos, a gente teve paciente que tem filhinhas hoje de 3 e que trazem os bebês pra gente. Então, se a gente não faz esse planejamento e não pensa nessas coisas, o que vai ser do futuro? Como que ele vai garantir essa vida? Então, isso é muito importante a gente ressaltar, sim. Inclusive, eu acho que se você conhece alguém que está nessa situação, vai começar um tratamento, é um assunto que deveria ser abordado com o seu médico, você não acha? Uma das coisas que eu acho que a gente tem que ter desde o começo, lógico, tem a doença, tem o tratamento, tem protocolo de tratamento, mas qual o seu objetivo? Né? Então, assim, o que você quer da sua vida? Que nem a história do, eu quero uma viagem no que vem, eu quero ter um filho. Tem situação que não vai dar pra ter. Tem, mas a gente tem que ter claro o que é importante na vida dessa pessoa. O que é importante pra você? Eu quero curar. Lógico, todo mundo quer curar. Mas mais do que isso, a que custo você quer fazer isso? Ou o que é mais importante? É tempo de vida, qualidade de vida? É ficar mais em casa do que no hospital? Tudo isso tem que entrar no planejamento. E até pra gente focar na pessoa, né? Quando qualquer pessoa que teve um diagnóstico desses, acho que tem que sentar, conversar com a família e o que eu quero de agora em diante? O que eu espero do tratamento? O que eu espero da vida de agora em diante? Até porque nós, como profissionais da saúde, e vocês, como familiar, paciente, ou enfim, que conheça amigo, vocês têm que lembrar que a pessoa, ela não é o diagnóstico, ela está com o diagnóstico, ela continua sendo aquela pessoa que você conheceu. Tem um assunto bem complicado,
que está rolando por aí, inclusive, né, na mídia. As pessoas hoje, elas expõem a vida, expõem a doença, expõem o tratamento, e isso é legal, é uma informação. Só que acontece do paciente estar ruim, teve o diagnóstico, só que ele foi fazer o tratamento adequado, e aí ele melhorou muito, ele teve uma curva, assim, igual de montanha-russa. E aí ele volta a fazer as coisas normais que ele fazia, ele retoma suas atividades, ele casa, enfim. E aí as pessoas ficam criticando, porque ele é um paciente que estava morrendo e aí de repente ele está desse jeito. O que isso quer dizer? Tem uma coisa importante que a gente separar, assim, paliativo e terminal, tá? São termos, mas muito mais do que isso. O paliativo bom, é um assunto muito amplo, é muita coisa que tem pra gente falar, mas é aquela pessoa que tem um diagnóstico que ameaça a vida e que muito provavelmente não terá cura. Então, uma insuficiência cardíaca é uma coisa paliativa, um câncer muitas vezes é uma coisa paliativa, mas o paliativo não quer dizer que você tá morrendo, quer dizer que você tem que enfrentar que isso vai te acompanhar até o fim da sua vida. É diferente do terminal. E até o terminal, dentro da hemato, isso que a hemato tem essa coisa diferente da oncologia, que a previsibilidade da hemato é mais difícil. Então, por exemplo, você pega um paciente com uma leucemia aguda. Na maioria das vezes o diagnóstico é numa situação muito ruim. A pessoa parece que está morrendo, que vai morrer nos próximos dias. Que está terminal. Aí a resposta é incrível. E às vezes cura. E do mesmo jeito, alguém que parece que ia curar a doença recidiva. Então, assim, é uma montanha russa mesmo, exatamente isso. E eu acho muito complicado isso que a gente vive hoje de julgar o que a pessoa expõe. Então assim, mas você não estava morrendo? Como você está bem? Vamos comemorar, né? Em vez de julgar, em vez de criticar. Eu já tive pacientes que falaram assim, nossa, eu encontrei minha amiga no supermercado e ela falou assim, você tá no supermercado? Eu falei, e o que você respondeu para ela? Eu tô no supermercado, acabei de sair da quimioterapia e tô aqui mais forte do que você que tá me fazendo esse tipo de pergunta. Então, é nesse sentido, né? E eu acho que quando a gente fala dos cuidados paliativos, a gente tem que repensar em vários itens da vida. E nós não estamos preparados para falar nem da vida, quando dirá da finitude dessa vida. Então, isso eu não estou falando só dos pacientes, eu estou falando nós, como profissionais da saúde. Então, o cuidado paliativo, como você falou, deveria ser abordado desde o início do tratamento, porque é uma doença que ameaça a continuidade da vida. Então, como que esse paciente quer viver a sua vida? Então, esse cuidado paliativo pode ser 1 ano, pode ser 3 meses, pode ser 10 anos. A gente tem aí na internet, conhecemos pessoas, inclusive, que estão nessa situação há 10 anos em tratamento e estão ótimas. Claro, fazendo seus tratamentos, mas elas estão vivendo a vida delas, né? Sendo donas da própria história delas. Então a gente tem que falar cada vez mais sim sobre isso e agradecer por ter profissionais médicos igual você que abordem isso, porque sabem a importância desse tema. E, cara, uma coisa que eu acho interessante é até isso é cultural, a gente não gosta de falar sobre morte. Quando eu fiz o curso de paliativo, fiz um curso pequeno, mas eu fiz, uma das primeiras coisas você já conversou com a sua família sobre a sua morte? E aí a gente para e pensa, fala, como assim? Eu sou jovem, eu não converso. E aí é isso que eu te pergunto, você já conversou com a sua família sobre, se eu morrer amanhã, se eu morrer hoje, e aí? Como é que vai ser? Depois disso eu tive a conversa com meu marido, inclusive, a gente morre os 2 hoje, e as crianças? Como vai ser? Com quem vai ficar? Parece que falar sobre morte, você está chamando a morte. Não, é uma coisa que culturalmente a gente não tem. Que é planejar como as coisas vão ser, conversar abertamente sobre a morte, não é um tabu. Não é aquele que não deve ser nomeado, não é nenhum Voldemort da vida. É o caminho natural de todo mundo. E é uma coisa que a gente precisa aprender a conversar mais sobre. E sobre a morte, refletindo sobre a sua vida. Essa pergunta que você falou é muito importante, mas quando eu sempre falo sobre cuidados paliativos e dou aula, eu deixo a seguinte pergunta. Você morreria hoje pela vida que você tem? Se a resposta for não, então significa que você não está vivendo a vida do jeito que você gostaria e você precisa rever as suas escolhas. Difícil. Não, que uma coisa legal é que assim, a gente às vezes fala muito o trabalho da equipe para os pacientes. Mas às vezes a gente esquece o que é o trabalho da equipe para a equipe, né? Porque assim, tem alguns casos que quebram as pernas da gente, que a gente sofre muito
E às vezes a gente esquece disso, né? Que a gente sofre como equipe, como pessoa. E aí, quando a gente acompanha a trajetória, e a hora que alguém pergunta de alguns casos, tem alguns que a gente lembra que vem na cabeça na hora, é como a gente se apoia pra lidar com essas coisas. Que é uma coisa que fica meio nos bastidores, mas como profissional de saúde a gente precisa ter isso, que é dividir o nosso sofrimento, as nossas dores com os colegas, porque assim, tem uns casos que tocam a gente muito. E conversar a respeito e, puta, me ajuda aqui, porque tá difícil de, nossa, eu não sei como conversar com essa pessoa, eu preciso abordar tal assunto, eu não sei como, me ajuda. E até a gente fazer uma terapia básica entre nós é uma coisa super importante. E é uma coisa que a gente fala muito assim, a equipe para apoiar o paciente, mas a equipe para se apoiar também, né? Sim, com certeza, porque na verdade são histórias, né? E aí você contando disso, veio uma passagem na minha cabeça. Nós tivemos uma paciente super jovem e ela não respondia a várias linhas de tratamento e a gente sabia que não estava legal aquilo, a gente sabia o que ia acontecer, não sabíamos tempo, não sabia nada, mas tudo que era tentado não dava certo. E aí a gente estava nessa abordagem dos cuidados paliativos para que ela retomasse algumas coisas que faziam sentido para ela, e uma das coisas que fazia sentido para ela era a fotografia. Então ela voltou Fez a a sessão. fotografar e ela pediu se ela podia fazer uma sessão de fotografia com os profissionais que cuidavam dela num ensaio de Natal. E a gente montou no meio da quimioterapia um cenário de Natal. E ela, tomando a sua quimioterapia, né, tava lá no seu tratamento, depois que ela acabou, ela quis fazer todo esse ensaio. Então, isso pra gente é uma força de que, apesar da gente não estar fisicamente com ela, a gente sabe que foi feito o nosso melhor. Foi lindo, né? Foi lindo, e isso tá guardado pra sempre. E isso ajuda nessa parte que você falou da gente conseguir, porque a gente tem que estar bem, sabe? Porque amanhã é um novo paciente, uma nova história e um novo desejo deles. Então a gente precisa se cuidar, né? Se deixar, a gente passa umas 10 horas falando mais ou menos, porque é uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade, que compartilhem, porque foi feito com muito carinho. Muito. E agradecer você por ter vindo aqui para conversar, para contar um pouquinho das nossas histórias. E se alguém sentiu falta de alguma coisa, de algum assunto, de alguma história, fala pra gente, porque a gente vai fazer o esforço de conversar de novo, né? A gente repete, né? E eu acredito que informação de qualidade, informação real, séria, com casos reais, assim como a gente traz, é o que realmente tem que ser difundido na internet e não essas mentiras que a gente vê por aí, né? Então, ajuda a gente aí, que a gente ajuda vocês aí. Sugiram.